Tem uma coisa que sempre me fez parar no meio do quintal e ficar olhando em silêncio. É quando uma planta floresce. Não importa se é janeiro com aquele calor que racha o chão, não importa se é julho com o frio cortando de manhã cedo, não importa se choveu por dias ou se o sol esteve bravo por semanas. Tem plantas que simplesmente não esperam a estação certa para mostrar a sua beleza. Elas florescem quando querem, como querem, sem pedir licença para o calendário. E eu vou te contar uma coisa que aprendi ao longo da vida toda. Essas plantas não são assim por acaso. Elas guardam um segredo que os jardins antigos conheciam muito bem e que a gente foi esquecendo aos poucos quando passou a achar que planta bonita era só aquela de floreira de loja, escolhida pela cor da embalagem e não pela história que ela carrega. Hoje eu quero sentar aqui com você e falar sobre essas companheiras fiéis que florescem o ano inteiro. Vou te mostrar quem são elas, o que representam, de onde vêm, como cuidar e o que cada uma delas tem a ensinar sobre a vida. Porque plantas que nunca param de florir têm muita coisa a dizer para quem sabe escutar. Eu sou Dona Nadir e desde criança eu aprendi que o quintal era um lugar de conversa. Não com as pessoas, mas com as plantas. Minha avó Conceição tinha um quintal que parecia não ter fim, e ela conhecia cada canto dele como quem conhece os filhos pelo nome. Ela me dizia que as plantas que florescem sem parar são as mais corajosas da natureza, porque elas não reclamam do tempo, não pedem condições perfeitas, não esperam que tudo esteja certo para dar o que tem de melhor. E quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu perguntei para ela por que algumas flores só apareciam no verão e outras estavam sempre lá, sem falta. Ela me pegou pela mão, me levou até o pé de uma begônia vermelha que ficava na entrada do corredor da casa dela, abaixou o corpo velho e disse assim: "Essa aqui não tem medo." É isso que faz ela florir sempre. Eu nunca mais esqueci essa resposta. Com o tempo, fui entendendo que ela tinha razão de um jeito muito mais profundo do que eu poderia imaginar quando criança. Há séculos, muito antes de existirem jardins planejados por arquitetos ou flores escolhidas por especialistas, as comunidades antigas já organizavam seus quintais a partir de um princípio simples mas poderoso: nunca deixar o jardim sem cor. As mulheres mais velhas das comunidades africanas trazidas para o Brasil, as curandeiras indígenas, as rezadeiras do interior do Nordeste, as herveiras do Sul, todas elas compartilhavam esse entendimento de que um quintal com flor o ano inteiro era um quintal vivo, um quintal que protegia, que alimentava o espírito da casa. Não era superstição vazia, era uma sabedoria prática e espiritual ao mesmo tempo. Quando uma casa nunca ficava sem flor, ela nunca ficava sem alegria. E essas mulheres sabiam exatamente quais plantas plantar para garantir isso. Elas passavam esse conhecimento de mãe para filha, como quem passa uma receita que não pode se perder, porque se perdesse, o quintal murcharia junto com a memória. É por isso que hoje eu me sinto responsável em trazer de volta esses nomes, essas histórias, esse cuidado que ficou guardado por muito tempo nas memórias de quem já não está mais aqui para contar. A primeira companheira fiel que eu quero apresentar para você é a begônia. Eu podia começar por outra, mas começo pela begônia porque foi ela que minha avó Conceição me mostrou primeiro, e porque ela é, provavelmente, a mais democrática das plantas floridas que existem. A begônia não escolhe casa rica nem jardim grande. Ela vive em latinha velha na janela de apartamento, em canteiro de beira de calçada, em vaso de barro embaixo de alpendre com telhado de zinco. Ela floresce em praticamente qualquer condição desde que receba um pouquinho de luz indireta e água com regularidade, sem exagero. As flores dela surgem em cachos pequenos, delicadas como papel molhado, nas cores que vão do branco mais puro até o vermelho mais intenso, passando por rosas suaves e laranjas vibrantes. O que pouca gente sabe é que a begônia tem um histórico de uso popular muito rico. Nas comunidades do interior de Minas Gerais e da Bahia, ela era plantada na entrada das casas não só pela beleza, mas porque se acreditava que ela afastava olho gordo e mantinha a energia da casa circulando bem. As mulheres mais antigas lavavam as folhas dela e passavam no rosto das crianças com febre baixa,
porque as folhas têm um frescor natural que alivia. Não estou dizendo que era remédio, estou dizendo que era cuidado. E cuidado também cura. Você já sentiu aquela saudade de ver um quintal florido como o da sua mãe ou da sua avó? Aquela sensação de entrar em um jardim e se sentir em casa de um jeito que nenhum outro lugar consegue dar? Eu sei bem o que é isso. Eu sei que muita gente perdeu esse contato com a natureza não porque quis, mas porque a vida foi empurrando para prédios, para apartamentos, para janelas pequenas que mal deixam o sol entrar. E dói, né? Dói sentir que aquele pedaço de verde que a gente teve na infância ficou para trás. Se isso faz sentido para você, me conta nos comentários. Pode escrever assim: Dona Nadir, eu também sinto falta do quintal. Eu vou ler cada resposta com muito carinho, porque cada pessoa que aparece aqui faz parte dessa conversa, e essa conversa é importante demais para ficar só de um lado. Continuando com as nossas companheiras eternas, eu preciso falar do gerânio, que é outra planta que floresce sem parar e que está tão presente na memória afetiva do Brasil que quase não precisaria de apresentação. O gerânio é daquelas plantas que a gente vê na janela da casa da vizinha mais velha do bairro, sempre bem cuidado, sempre com 1 ou 2 galhos inclinados para fora, como se quisesse cumprimentar quem passa na calçada. As flores do gerânio aparecem em buquês redondos e alegres, e ele tem uma característica que poucas plantas têm, que é a de soltar um perfume diferente dependendo da variedade, com cheiros que vão do mentol suave até algo parecido com rosa ou limão. Minha mãe tinha um gerânio de perfume de rosa na janela da cozinha, e ela dizia que esse cheiro afastava mosca e mantinha o ambiente da cozinha mais limpo. Ela não estava errada, porque o gerânio de fato libera compostos naturais que funcionam como repelente, algo que as herveiras de feira já sabiam muito antes de qualquer pesquisa confirmar. Mas além do lado prático, o gerânio tem um simbolismo muito bonito nas tradições populares brasileiras, especialmente nas comunidades de origem portuguesa do Sul e do Sudeste. Plantar gerânio vermelho na janela era sinal de que havia amor naquela casa, de que havia uma mulher que cuidava e que mantinha o lar aquecido. Era quase um sinal que a casa dava para o mundo lá fora. Tem também a lantana, que é uma planta que muita gente planta no muro ou no jardim da frente e não sabe exatamente o que tem nas mãos. A lantana floresce o ano inteiro, de um jeito quase absurdo, generoso demais, como se ela não conseguisse parar. Os cachos de flores dela são um espetáculo porque cada cacho tem flores em cores diferentes ao mesmo tempo, com amarelo, laranja e vermelho convivendo na mesma inflorescência, como se fossem pedacinhos de pôr do sol que pousaram no galho. Ela atrai borboletas como nenhuma outra planta que eu conheço, e isso sempre foi visto como sinal de boa sorte pelas tradições populares. Minha avó Conceição dizia que borboleta pousando no jardim é recado de alma boa por perto, e ela plantava lantana especialmente por isso. Além do simbolismo, a lantana tem uma resistência impressionante. Ela suporta calor, seca, solos pobres, poda descuidada, e ainda assim volta com mais força. É uma das plantas mais fáceis de propagar por estaca que existem. Basta cortar um galho, enfiar na terra úmida e esperar. Em poucos dias ela já está brotando, já está mostrando que veio para ficar. Nas comunidades rurais do interior do Brasil, ela era plantada nos limites do quintal como cerca viva, porque crescia rápido, ficava densa e bonita ao mesmo tempo, e ainda servia de alimento para os pássaros que ajudavam a controlar insetos. Outra planta que eu não posso deixar de mencionar é a rosa de porcelana, que no sul do Brasil muita gente chama de bico de papagaio, por causa do formato das suas brácteas coloridas. Ela é uma tropical que veio da América Central e encontrou no Brasil um lar perfeito, porque o nosso calor a faz florescer sem parar durante praticamente o ano todo. As cores das brácteas dela são tão vivas e tão variadas que é difícil acreditar que são naturais. Vermelho escarlate, rosa choque, amarelo mel, laranja puro, branco creme. E o mais curioso é que o que a gente chama de flor na bico de papagaio não é bem a flor em si. As flores verdadeiras são pequeninas e ficam escondidas no meio daquelas brácteas coloridas que chamam toda a atenção.
É como se a planta fosse uma boa anfitriã que coloca o melhor da decoração na frente para receber bem os visitantes, enquanto a essência mais delicada fica guardada no centro. Nas tradições populares do Nordeste, ela era muito usada em ornamentação de festas religiosas, especialmente nas comemorações de São João e Nossa Senhora, porque a abundância das suas cores representava a fartura e a gratidão. Plantar bico de papagaio na frente da casa era convidar a prosperidade para entrar, era mostrar para o mundo que aquela casa tinha vida e alegria de sobra. Para cuidar dessas plantas que florescem o ano inteiro, tem alguns segredos simples que eu aprendi ao longo do tempo e que fazem toda a diferença. O primeiro deles é o que minha avó Conceição chamava de poda de gratidão. Quando uma planta termina um ciclo de floração, antes que as flores murchem completamente, você poda os galhos com flores velhas. Não precisa cortar fundo, só tirar o que já passou. Isso faz com que a planta entenda que precisa produzir de novo, que o trabalho dela foi notado e que é hora de renovar. É um gesto que parece simples, mas que muda completamente o ritmo de floração. Outra coisa importante é a adubação orgânica, feita com constância e não com exagero. Casca de ovo triturada misturada com borra de café e um pouco de terra compostada, esse trio é o que eu uso nos meus vasos há anos. A casca de ovo dá cálcio, a borra de café dá nitrogênio e levemente acidifica o solo. E a terra compostada dá a estrutura que as raízes precisam para se desenvolver bem. Isso posto na base das plantas, uma vez por mês, faz muito mais do que qualquer adubo sintético que a gente compra em saquinho. O solo vivo responde diferente do solo morto, e planta em solo vivo floresce com mais vigor, com mais cor, com mais duração. A Regas também tem uma sabedoria própria que aprendi com minha mãe. Ela dizia que regar planta no meio do dia com sol forte é como dar banho quente em criança doente, piora em vez de ajudar. A melhor hora para regar é sempre cedo pela manhã, ou no final da tarde, quando o sol já está mais baixo. Assim, a água penetra devagar na terra sem evaporar rápido demais, e as raízes têm tempo de absorver com calma. Para plantas em vaso, a dica que ela me deu, e que nunca me falhou, é a de sempre verificar a umidade enfiando o dedo na terra até a segunda falange. Se a terra estiver úmida, espera. Se estiver seca, rega bem até escorrer pela drenagem do fundo. Parece coisa pequena, mas é exatamente essa atenção que faz a diferença entre uma planta que sobrevive e uma planta que prospera. Tem uma coisa que me intriga e que eu quero dividir com você. Por que será que esse conhecimento todo ficou tão guardado? Por que tantas pessoas cresceram sem saber o nome das plantas do próprio quintal, sem saber o que cada uma representa, o que cada uma oferece? Eu penso muito nisso. Acho que tem a ver com uma virada que aconteceu na sociedade brasileira, quando o moderno passou a ser mais valorizado do que o antigo, quando ter um jardim de revista passou a valer mais do que ter um jardim com história. As plantas fáceis de comprar, fáceis de manter, bonitas para foto foram tomando o lugar das plantas que tinham nome, que tinham uso, que tinham memória guardada nelas. E junto com as plantas, foi embora também uma parte do conhecimento das mulheres mais velhas, que eram as grandes guardiãs desse saber. Esse apagamento não foi inocente. Ele fez parte de um processo maior de desvalorização do conhecimento popular, especialmente o conhecimento das mulheres negras, indígenas e caboclas, que formaram a base da cultura brasileira. Quando a gente reaplanta essas plantas e resgata essas histórias, está fazendo um ato de memória e de resistência, mesmo que não perceba. Tem plantas que florescem o ano inteiro e que ainda carregam usos medicinais populares muito respeitados pelas comunidades que preservaram esse saber. A calêndula, por exemplo, é uma delas. Ela tem flores alaranjadas e amarelas que aparecem em ondas, e os antigos sempre usavam as pétalas dela em infusão para tratar inflamações leves da pele, para aliviar vermelhidão e coceira. Não estou receitando remédio, estou contando o que as herveiras de feira do interior sabiam e passavam adiante com cuidado e responsabilidade. A calêndula floresce especialmente bem em épocas mais frias, o que a torna uma aliada preciosa de outono e inverno, quando muitas outras plantas diminuem a produção de flores.
Plantar calêndula junto com outras flores que florescem no calor garante que o jardim nunca fique sem cor, não importa a estação. E esteticamente, a mistura do laranja da calêndula com o vermelho da begônia e o rosa do gerânio é uma das coisas mais bonitas que se pode criar em um canteiro simples de quintal. O amor perfeito, aquela florzinha pequenininha com a carinha redonda e as pétalas roxas e amarelas que parece estar sempre sorrindo, é outra que floresce com uma generosidade enorme. Ele foi muito usado pelos portugueses na ornamentação de hortas medicinais, porque além de bonito, ele tinha o simbolismo de representar os 3 tipos de amor: o amor de Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Por isso, o nome. No Brasil, ele se adaptou muito bem ao clima ameno do sul e às regiões altas do sudeste, e ficou sendo cultivado especialmente por mulheres que tinham jardins de ervas e plantas com propósito. Além do simbolismo, ele tem a propriedade de atrair insetos polinizadores que beneficiam todas as plantas ao redor, tornando-o um vizinho generoso dentro do jardim, daqueles que fazem bem só de estar perto. Mas de todas as plantas que florescem sem parar, a que mais me comove é a impatiens, que no interior das cidades do interior do Brasil as pessoas chamam simplesmente de Maria Sem Vergonha. O nome já diz tudo. É uma planta que não tem vergonha de mostrar o que tem, que floresce abundantemente mesmo na sombra, mesmo em cantinhos esquecidos, mesmo sem grandes cuidados. As flores dela são delicadas, com pétalas finas como papel de seda, nas cores que vão do branco ao roxo escuro, passando por todos os rosas que você possa imaginar. E ela tem uma característica que encanta crianças e adultos igualmente. Quando o fruto dela maduro é tocado, ele explode em uma pequena explosão suave, espalhando as sementes ao redor. Minha avó Conceição adorava fazer isso com as crianças que visitavam o quintal dela. Era o truque favorito dela para mostrar que a natureza também sabe brincar. Essa planta foi muito usada em terreiros de Umbanda e Candomblé como oferenda para Oxum, porque a abundância das suas flores e a cor amarela e dourada de algumas variedades tem a ver com o simbolismo dessa orixá, com a prosperidade, com a feminilidade e com o cuidado. Há algo de muito bonito e ao mesmo tempo muito triste no fato de que tantas dessas plantas estão aos poucos saindo dos quintais brasileiros. Cada jardim que troca a Maria Sem Vergonha por uma pedra brita decorativa, cada quintal que substitui o gerânio da janela por uma suculenta sem cheiro, cada varanda que prefere a planta artificial à planta viva com história, é um pedacinho de memória que vai embora. Não estou dizendo que está errado plantar suculenta ou pedra decorativa. Estou dizendo que é uma pena quando a escolha é feita sem consciência, sem saber o que se está deixando para trás. Porque a planta que floresce o ano inteiro não é só bonita, ela é testemunha. Ela viu gerações de uma mesma família passarem pelo mesmo quintal. Ela foi regada por mãos que já não estão mais aqui. Ela guarda, na sua raiz, um pouco da história de quem viveu ao seu lado. Quando eu penso em tudo isso, em toda essa riqueza que a natureza guarda e que as tradições populares brasileiras souberam respeitar por tanto tempo, eu fico com um sentimento misturado de gratidão e de urgência. Gratidão porque aprendi o que aprendi com minha avó Conceição e com minha mãe, porque essas 2 mulheres me deram um presente que nenhum dinheiro pode comprar, que é o olho para enxergar a natureza com amor e com atenção. E urgência, porque eu sei que esse conhecimento precisa continuar circulando, precisa chegar em novas mãos, precisa ser plantado como uma semente em quem ainda tem quintal, em quem tem vaso na varanda, em quem tem só uma janela com sol, mas tem vontade de fazer crescer alguma coisa bonita. A ciência moderna vem, com muita vagareza, reconhecendo o que as avós brasileiras já sabiam há séculos. Os pesquisadores hoje estudam os compostos que as plantas floridas liberam no ambiente e confirmam que eles melhoram o humor, reduzem o estresse e até influenciam a qualidade do ar de dentro das casas. Mas as nossas avós não precisavam de laboratório para saber disso. Elas precisavam de uma tarde de quintal, de olho atento e de coração aberto. Se esse assunto chegou até você de alguma forma, se alguma dessas plantas que eu mencionei aqui te trouxe uma memória, te fez pensar em alguém que você perdeu
Ou em um lugar que você deixou para trás? Eu quero saber. Compartilha nos comentários. Conta para mim qual dessas plantas faz parte da sua história. Cada história que você divide aqui se torna parte de uma memória coletiva que a gente vai construindo juntos, e isso é muito maior do que qualquer vídeo ou canal pode guardar sozinho. E se você ainda não deixou o seu like aqui, esse gesto simples me ajuda muito a continuar chegando em mais pessoas, com esse conhecimento que eu carrego com tanto cuidado. Se inscreve no canal Vida Entre Plantas e ativa o sininho para receber cada novo vídeo, porque toda semana tem coisa nova aqui. Tem história nova para contar, tem planta nova para apresentar, tem sabedoria guardada esperando para ser dividida com você. Eu sou Dona Nadir e a gente se vê no próximo vídeo.